Bom dia, bem-vindos a esta casa de oração, casa de comunhão, onde Jesus vem ao nosso encontro para nos dar aquilo que nós mais precisamos: perdão, vida e salvação. Hoje nós teremos um pregador diferente, pregador Vinícius Vieira, seminarista, que estará em breve fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, né? E hoje nós teremos então o privilégio de ouvir a palavra de Deus pela boca também deste nosso irmão de fé e seminarista. Nos preparamos para o momento de culto, cantando o primeiro cântico, 62 do Louvai ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, cantai, apresentai-vos com louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome agora altera os céus, não é pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos sua quem, e por seu braço sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai, entrai-vos salvos de louvor, nos átrios santos do Senhor. De geração em geração perdura sua compaixão, seu santo nome bendizer, a vida gratos lhe render. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo e que nos conduzirá durante este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, nós pecamos contra Deus e contra as pessoas que convivem conosco diariamente. Se realmente observarmos a nossa vida, perceberemos que somos falhos e imperfeitos. E isso deve ser levado a sério, pois sem a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, estaríamos eternamente condenados. Reconheceis isso? Sim, reconhecemos. Confessemos então os nossos pecados, cantando o hino 120 do Louvai ao Senhor. De pecados
em todo de mim, de pecados carregado, foram meus, ó Salvador, foste em meu lugar cravado, quão imenso é teu amor. Diante de Deus, eu vos pergunto: é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dos pecados libertado, salvo para sempre sou, pois em Cristo perdoado, bem-aventurado sou. O introito para o 12º domingo após Pentecostes é o Salmo de número 67, que nós faremos de maneira cantada, alternando entre pastor e congregação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Senhor Deus, Pai celestial, tem compaixão de nós. Deus, teu paterno coração se move em dor e em aflição. Se um filho teu não te aceita e tua graça rejeitar. Senhor Deus, Filho Redentor, tem compaixão de nós.
Tu estendeste, meu Jesus, as tuas mãos por mim na cruz. Então venha o teu perdão e puxa toda a transgressão. Senhor Deus, Espírito Santo, tem compaixão de nós. Ó Santo Espírito, Senhor, teu povo alenta comigo, assim eu possa te seguir e a todos em amor servir. Todo-Poderoso e Eterno Pai, que dás aos teus filhos muitas bênçãos, mesmo quando não somos merecedores, em cada problema e tentação, concede-nos confiança em tua bondade e misericórdia amorosas. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar, cantamos o hino 69 do Louvai ao Senhor. Com preces nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas correntes de amor, mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro da dor. Ó tu, Pai eterno, no trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem resiste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em meio às tormentas, vindos agrestes, socorres os teus, nos grandes perigos, só nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Leitura do Antigo Testamento conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 56, do versículo 1, depois do versículo 6 ao versículo 8. Isaías 56, versículo 1, depois versículo 6 ao 8. Ouçamos a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de comer algum mal. Versículo 6. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo nome, lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos.
Assim termina a leitura do Antigo Testamento, leitura da Epístola conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 1 versículo 1 até a primeira parte do versículo 2, depois versículo 13 ao versículo 15 e depois versículo 28 ao versículo 32. Ouçamos a palavra do Senhor. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes de alguns deles e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxer reconciliação ao mundo, que será o seu estabelecimento senão vida dentre os mortos? Estou me localizando aqui. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado, vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista dia que foi concedida a vocês, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Até aqui a palavra. Agradecemos a diaconisa e, em reverência às palavras do Santo Evangelho, peço que se coloquem de pé. Leitura do Evangelho conforme é registrado por Mateus, capítulo 15, do versículo 28, do versículo 21 ao 28. Mateus 15, 21 a 28. Ouçamos a palavra de Jesus. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Assim como nós estamos de pé, confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dessa vez cantadas pelo hino 232 do Inário Luterano. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam em louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer
Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que missões se bem. Ó Senhor, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Podem se sentar e eu convido as crianças para virem aqui à frente conversar com o pastor. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Tudo bem? Que bom, quanta criança. Bom dia. Bom dia. Que bom ver todo mundo aqui. Sabe que aqui é um lugar muito especial. Aqui a gente chama de casa de Deus, casa do Papai do Céu, casa de Jesus. A gente vem então para ouvir falar do amor de Deus por nós. E sabia que na Bíblia, a gente leu hoje, Jesus já chamava essa casa de oração? E eu lembrei de uma música que fala sobre isso. Vamos cantar? Vamos aprender? Ela é assim, ó. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. De oração. Difícil? Não, né? É assim que Jesus fala pra gente. E por que ela é casa de oração? Jesus abriu a porta da sua casa com sua morte e ressurreição. E agora nós podemos confiar e orar. Ele ouve nossa oração. Quer dizer então que Jesus morreu e ressuscitou para abrir essa porta para a gente? Uma porta que a gente vem para cá, faz orações para Jesus e Ele ouve as nossas orações. Que bonito isso, né? A gente vem visitar Jesus e Ele nos abençoa. Vamos cantar toda a música agora para ver se vocês aprenderam? A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. De oração. Jesus abriu a porta da sua casa com sua morte e ressurreição. E agora nós podemos confiar e orar. Ele ouve nossa oração. Que bonito! Mas eu não ouvi direito a voz de vocês. Vamos cantar mais uma vez bem forte? Então vamos lá. Vamos ver de pé se sai mais forte a voz? Eu também vou ficar de pé. Vamos lá. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. De oração. Jesus abriu a porta da sua casa com sua morte e ressurreição. E agora nós podemos confiar e orar. Ele ouve nossa oração. Agora ficou bonito, né?
Vamos aproveitar e falar com Jesus em oração antes de vocês irem para a escola bíblica? Eu falo e vocês repetem, tá? Vamos dar as mãos dessa vez, já que está todo mundo de pé? Venha cá. Aí. Vem cá, Gustavo. Vamos dar as mãos. Isso, vamos fazer uma roda e falar com Jesus. Querido Jesus, muito obrigado por me trazer em segurança até a sua casa. Abençoa a nossa vida, a nossa família e a escolinha, onde vamos aprender um pouco mais sobre o seu amor por nós. Obrigado por ser o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Agora vocês podem ir lá com a prof. Mariane para a escola bíblica. Boa escolinha para vocês. Tem que colocar, né? Na igrejinha. Pronto. Mais alguém esqueceu de colocar na igrejinha? Ótimo. Muito bem. Enquanto elas se dirigem, nós nos preparamos para a mensagem cantando o hino 80 do Louvai ao Senhor. Abençoe
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém. É sempre bom estar de volta para casa, né? É sempre bom visitar o lugar que é da gente. E é sempre muito especial poder me dirigir a vocês, especialmente no dia de hoje. Bênção é uma daquelas palavras que a gente fala todo dia, né? E se alguém perguntasse talvez a gente o que é que quer dizer bênção ou ser abençoado, talvez a gente teria muita dificuldade de dizer exatamente o que significa a palavra bênção ou abençoado. O que na realidade quer dizer isso? Mas é uma daquelas palavras que a gente usa e abusa, especialmente quando a gente quer que algo de bom aconteça ou a gente quer desejar alguma coisa de bom. A gente fala isso em aniversário, a gente fala isso quando a gente precisa de alguma outra coisa, quando a gente quer desejar coisas boas às outras pessoas, quando a gente vai dormir, quando a gente vai acordar. Geralmente esse é o tipo de frase que os nossos pais falam pra gente desde muito cedo, e a gente convive com essa palavra e talvez a gente nem pare muito bem para pensar o que ela quer dizer. Mas de qualquer maneira, é comum que a gente peça a bênção de Deus, e quando a gente pede a bênção de Deus, a gente sabe muito bem o que a gente quer dizer. No fundo, eu acho que a gente sabe muito bem o que significa essa palavra. Que Deus esteja com a gente em todos os momentos, inclusive os mais difíceis. Que Deus nos proteja de todo mal, que Ele nos traga todo tipo de bem e faça tudo de melhor na vida da gente. Então é basicamente isso. E a bênção, ela está em todo canto. Quando a gente sai de cada culto, a gente sai com a bênção de Deus. A bênção que é colocada sobre nós, aquela bênção que a gente chama de bênção araônica, ela está lá no livro de Números, capítulo 6, do versículo 22 ao 27. E é interessante a história de como é que a bênção araônica, ela vem a ser chamada bênção araônica, e por que ela está ali. Em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vocês lembram da história de Moisés? Como todo o povo foi libertado lá da terra do Egito, depois de vários e vários anos na escravidão? Pois é, essa bênção, ela tem um sentido muito importante dentro da história do povo de Deus, especialmente porque é depois que eles saem da terra do Egito, eles vão para o deserto, e eles começam a enfrentar todo tipo de dificuldade, todo tipo de problema. As condições de vida são muito complicadas, porque eles estão no deserto, né? As expectativas de vida também são muito baixas, você não tem recursos no deserto, é um lugar seco, é um lugar árido, é um lugar sem vida. Não tem muito o que fazer. É ali que eles começam até mesmo a sentir saudade daquela vida que eles tinham no Egito. E eles querem voltar. E é nesse momento de tantas histórias que acontecem, especialmente ali nos 4, tirando o Gênesis, né, a gente tem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e cada um desses livros eles vão nos contando das leis que Deus ia colocando sobre o seu povo. Uma delas, por exemplo, a lei do sábado, que no Antigo Testamento existia de uma maneira muito direta. Tinham outras leis que a gente vai vendo que Deus vai instituindo, mas a gente também acompanha especialmente no livro do Êxodo como é que Deus vai se relacionando com o povo no deserto. E aí a gente vai conhecendo esse relacionamento do povo de Israel, que tinha acabado de sair do Egito, e de Deus. E chega um certo momento que parece que a situação, e sempre as situações vão se mostrando cada vez mais difíceis, eles têm muitos obstáculos, eles têm muitas dificuldades. E aí, um pouco depois, Deus fala com Moisés, lá no livro de Números, e diz como é que Arão, que era o sumo sacerdote, e os filhos de Arão, que eram outros sacerdotes, deveriam abençoar o povo. E aí que nós temos essas palavras são conhecidas. O Senhor nos abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Isso tudo quer dizer várias coisas, mas uma delas é: o povo de Deus tem necessidade da bênção de Deus. E se Deus não abençoar o seu povo, é impossível que esse povo caminhe e ande no deserto. Não existe possibilidade de vida, não existe expectativa sem que Deus abençoe o seu povo. Se Deus não nos abençoar, a gente não tem como seguir nessa vida.
A bênção de Deus realmente está presente na vida da gente e a gente é profundamente abençoado. Deus dá pra gente coisa que a gente nem merece e a gente sabe muito bem disso. Se a gente não sabe, talvez fosse o momento de parar para pensar um pouco. O tempo todo, Deus livra a gente de todo tipo de mal que a gente nem sabe, várias coisas ruins todos os dias. Deus realmente abençoa. E o grande problema é quando a gente acha que uma dessas coisas não está funcionando muito bem porque alguma coisa deu errado. Aí parece que simplesmente Deus se irritou, olhou para a gente e disse assim: não vou mais abençoar vocês. De repente alguma coisa acontece e a gente acha que a bênção de Deus não está mais ali, ao redor da gente. Isso é um grande perigo. Aí mora o grande perigo e eu diria que a gente corre um risco muito grande de achar que Deus só é Deus quando Ele abençoa a gente de uma maneira que a gente consegue perceber. A benção de Deus vai além e ela, na verdade, é muito maior do que isso. E a gente começa a perceber quando a gente mesmo fala certas frases, do tipo assim: Deus realmente tem me abençoado muito. E, de novo, não tem nada de errado a gente reconhecer que Deus abençoa e que Deus dá coisas boas. E Deus dá coisas boas e diversas coisas boas a gente todo dia. Mas geralmente essas coisas que a gente agradece, que a gente para pensar, são coisas como, por exemplo, uma promoção no emprego, alguma outra coisa que acontece, e tudo isso é muito importante. Ou talvez não seja uma promoção no emprego, mas seja alguma coisa de especial que a gente conseguiu fazer, que a gente tinha pedido em oração, e aí a gente foi lá e Deus tem me abençoado muito. Por outro lado, o que a gente também poderia pensar um pouco é em outra pessoa, e essa pessoa não é uma pessoa específica, mas em qualquer outra pessoa, e pensar assim: será que aquela pessoa é abençoada tanto quanto eu sou? Será que aquela pessoa também não é abençoada, apesar de ela não ter as mesmas coisas que eu tenho, não viver a mesma vida que eu tenho, não conquistar as mesmas coisas que eu conquisto? Talvez a gente facilmente olhe e a gente começa a perceber que a bênção, às vezes, ou pelo menos a maneira como a gente enxerga a bênção, às vezes se torna uma coisa extremamente individualista. Especialmente porque a gente só reconhece quando é alguma coisa com a gente, nunca com o outro. É sobre mim, sobre como eu sou abençoado, sobre as coisas que Deus me dá. E que bom que Deus dá coisas boas a gente. A gente tem que se alegrar por isso. A gente não precisa ficar culpado, de se alegrar por alguma coisa boa que Deus nos dá. A gente deve celebrar mesmo. Só que a bênção de Deus ainda é maior do que isso. A bênção de Deus é isso também, é importante dizer. Quando eu olho para isso, eu começo a perceber que eu não sou a última bolacha do pacote. E que Deus, no final das contas, abençoa outras pessoas de outras maneiras. E que cada pessoa talvez é abençoada de uma maneira diferente, de maneira mais individual. Mas a bênção que Deus dá não é uma coisa que simplesmente acontece entre mim e Deus. É maior. Nessa relação não é simplesmente uma questão de eu pedir coisas e aí Ele me dá. Mas é uma bênção que é para o povo de Deus. E além de ser uma bênção que é para o povo de Deus, é uma bênção que no final das contas é uma bênção para a humanidade inteira. Nós somos abençoados porque nós somos criação de Deus em primeiro lugar. E talvez seja o que a gente pense menos. A gente busca muito enxergar a vida de várias maneiras, mas a gente não para pensar quão bom é ser criação de Deus. Se Deus não tivesse misericórdia desde o começo, a gente nem existiria. Tem um grande teólogo e pastor luterano do século XVII, que é o Johann Gerhard, que ele diz uma coisa que é lindíssima. Ele diz: o primeiro ato de misericórdia de Deus não é a redenção, é a criação. Porque a gente só existe porque Deus teve misericórdia da gente e quis que a gente existisse. Porque a gente nem precisava existir. Mas Ele nos deu a graça de existir. Ser criação de Deus é um primeiro presente. A gente tem vida. A gente existe, a gente tem um corpo, a gente tem uma vida.
E nesse tempo que a gente vive tão desligado do mundo real, seja por causa da correria do dia a dia, por causa de dificuldades, às vezes simplesmente porque a gente não tem tempo, ou às vezes não tem paciência, não tem disposição, é difícil a gente parar um pouquinho, não sei, às vezes pegar e dar uma olhada no mar, ir numa praia, parar pelo menos um dia da semana e prestar atenção no silêncio da noite ou quando a chuva cai, o barulho que ela faz. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. E isso pode parecer uma coisa muito, assim, normal, né? Todo dia a gente vê esse tipo de coisa. Mas a gente é parte de tudo isso. A gente foi criado com o resto da criação. A gente não foi criado para viver completamente distante, isolado da criação. O pecado, quando entrou no mundo, afetou toda essa relação. E a gente depois, claro, né, se cercou de uma selva de pedra e a gente quase nem consegue enxergar como a criação é. Mas a gente foi criado para estar em contato, para ouvir os pássaros cantando, para comer fruta, para andar na terra, para viver mesmo em contato com a criação. Qual foi a última vez que você parou para pensar nisso e para talvez viver isso? E talvez você realmente não tenha tempo, e eu entendo completamente isso, mas talvez valha a pena pelo menos prestar atenção em coisas simples que aparecem no dia a dia da gente. Isso faz diferença. Principalmente porque o simples fato da chuva cair e do sol nascer todo dia mostra pra gente que Deus ainda mantém a sua criação. Deus ainda mantém a sua criação. O mundo não, apesar de tão caótico, ele não anda completamente desgovernado e completamente caótico. Ainda há ordem. Deus ainda mantém a criação. E Ele nos mantém. Uma pitanga só nasce de uma pintangueira porque Deus permite que ela nasça. E Ele continua mantendo a sua criação. Aquilo que Ele criou, Ele mantém. Assim, não adianta a gente ir no mercado e achar que a gente encontra tudo no mercado lá bonitinho, porque a gente sabe muito bem que quando lá no interior acontece algum problema, talvez a gente nem fique sem suprimento. Mas na prateleira do supermercado a gente sabe que chega mais caro, né? Então não adianta ter o solo ideal, ter o melhor adubo, organizar tudo da melhor maneira. Se não chover, se as estações não seguirem o seu ciclo natural, e se tudo não correr bem, e que uma grande cadeia de produção, uma grande coisa acontecer para que chegue uma pitanga na mesa da gente, a gente não vai ter pitanga. E no final das contas a gente começa a perceber que a gente depende de Deus ainda para muita coisa. A gente só se mantém porque no final das contas é Ele que mantém toda a criação. E não adianta a gente simplesmente dar um jeito e fazer mágica, porque, na verdade, isso é o grande poder de Deus que mantém todo o universo e toda a criação. Por mais que a gente ache que a gente é autossuficiente, a gente não é. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. No Evangelho de hoje, a gente ouviu uma história um tanto curiosa de uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, ela não é do povo judeu. Ela é uma mulher cananeia. Na verdade, se você for ver bem, ela tinha uma outra etnia, que não vem ao caso mencionar. Ela seria talvez sírio-fenícia. Mas o ponto é que ela não é do meio do povo de Deus. É uma mulher estrangeira, é uma mulher que não é judia. Existe uma divisão entre os povos. Ela faz parte de um povo pagão, que é idólatra, que não adora a Deus como ele deveria ser adorado em Jerusalém. Essa história é muito longa, né? E aí ela chega para Jesus e ela diz assim: minha filha está endemoniada, ela não está bem, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E ela faz isso em forma de adoração. É interessante a gente observar como Mateus coloca muito bem no seu evangelho. Ela adora, dizendo Senhor. E aí Jesus até mesmo parece um tanto cruel, talvez seja a passagem dos evangelhos que talvez seja mais controversa de todas, porque ele olha para ela e diz assim: olha, você acha que é justo dar aos cachorrinhos aquilo que a gente dá aos filhos? E aqui o que ele quer dizer é muito simples.
Eu vim para os perdidos da casa de Israel. Você não é do povo de Israel? Você acha que é justo que Deus dê aquilo que ele deveria dar aos filhos aos cachorrinhos? E a resposta dela é: olha, realmente, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem no chão. Talvez a gente possa olhar para a resposta de Jesus e dizer: nossa, Jesus foi muito cruel. Na verdade, ele estava tentando demonstrar uma outra coisa. E naquele momento específico, na história do ministério de Jesus, ele foi aos judeus. No desenrolar da história, a gente vai ver quando é que o evangelho vai chegando aos gentios. E vai chegar exatamente no dia de Pentecostes, que é o dia que a gente celebra um pouco tempo depois ali da Páscoa. Inclusive, nós estamos nos domingos depois do Pentecostes, né? E é muito interessante a gente ver como é que o evangelho vai chegando aos judeus. Mas uma coisa muito interessante na fala dessa mulher é que ela repete e joga de volta para Jesus aquilo que Jesus disse para ela. Jesus diz: olha, não é justo dar aos cachorrinhos o que a gente dá aos filhos. E ela não questiona isso. Ela simplesmente pega, usa a mesma coisa que Jesus diz e diz assim: tá, mas os cachorrinhos comem as migalhas. De certa forma, eu diria, ela tem uma confiança tão grande em Jesus e a entrega dela, de certa forma, é tão grande que ela se contenta com as migalhas. E as migalhas ela sabe que são suficientes, porque é a migalha que o próprio Jesus dá. E no final das contas é a mesma coisa que os salmistas fazem quando eles escrevem esses salmos. Salmos que são cânticos, são poesias, são orações. Salmos que são salmos do povo de Deus. E que sempre são simplesmente palavras que o próprio salmista joga de volta para Deus depois daquilo que Deus disse. Então, por exemplo, lá em Números a gente viu que Deus disse o quê? Deu a bênção para que os sacerdotes abençoassem o povo, né? Ou seja, Deus está derramando a sua bênção sobre o povo. Ok. Aqui no Salmo 67, o que é que o salmista, nessa situação aqui, diz? Que Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ou seja, quando Deus diz: vocês estão sendo abençoados, o que o salmista faz é pegar aquilo que Deus falou e dizer: Senhor, me abençoa. Faz com que teu rosto resplandeça sobre mim. Isso nos ensina muito sobre oração. Oração que, nesse sentido, não é simplesmente uma invenção, uma coisa que a gente cria do zero, mas é nada mais nada menos do que a palavra de Deus, que vem de Deus, que a gente recebe e que a gente devolve para Ele em forma de oração. Essa mulher nos ensina a orar. O salmista aqui no Salmo 67 também nos ensina a orar. E é assim que nós vemos que, no final das contas, Deus é realmente um Deus gracioso e Ele realmente nos abençoa. Ele não deu simplesmente a comida dos filhos, mas Ele entregou o seu próprio filho por nós. Ele deu muito mais do que migalhas e, no final das contas, Ele fez com que o Evangelho chegasse a todos os povos. Talvez não todos os povos ainda. E é justamente sobre isso que é o Salmo 67. Deus vai julgar o seu povo e a justiça de Deus vai atingir todos os povos. Agora, para que o povo de Israel no Antigo Testamento era abençoado e para que hoje nós, novo povo de Deus, igreja, corpo de Cristo, para que nós somos abençoados? Isso é uma pergunta que é muito importante que a gente se faça. Eu acho que não causa muito choque na gente uma mulher que não era judia ter fé. Porque eu acredito que todo mundo aqui é gentil. A gente não é judeu. Mas vejam, esse choque pode acontecer de outras maneiras quando a gente olha para quem não está aqui hoje, nesse momento. Dentro dessas quatro paredes. Gente que a gente acha que não tem lugar aqui, ou que de alguma maneira talvez não tenha tanto a ver com essa pessoa, essa coisa aqui de Jesus, esse negócio aqui de igreja, esse negócio de evangelho. Aí nessas horas a gente precisa lembrar aquilo que Paulo fala. Deus encerrou, Deus colocou todo mundo debaixo da mesma condição. Todo mundo é pecador.
Todo mundo é miserável. Todo mundo precisa de Deus, não tem nenhum justo. Não interessa a etnia, não interessa de onde a pessoa vem, não interessa como a pessoa é. E é justamente com esses pecadores que vêm de todos os lugares e que são de todos os jeitos, é com esses pecadores que Jesus trabalha. Ele trabalha com a pessoa na situação de rua, ele trabalha com o empresário de uma multinacional, ele trabalha com todo tipo de gente. E é justamente porque ele trabalha com todo tipo de gente que muitas vezes isso surpreende a gente. Ele trabalha, inclusive, com talvez o dono do mercadinho que mora perto da casa da gente. Ele trabalha com a classe política também, que às vezes é tão mal vista no nosso país e tão criticada. Ele trabalha com todo mundo. É assim que o Evangelho surte efeitos que a gente não espera. Às vezes, onde a gente menos espera, é ali que ele surte efeito. Porque, antes de tudo, ele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus realmente tem poder. A gente é abençoado porque Deus dá coisas boas a gente. Porque Ele dá cama, mesa e banho. Porque Ele dá comida, dá bebida, dá mais isso, dá aquilo. Ele abençoa a gente com toda a criação e de todas as maneiras possíveis. Mas a gente não é abençoado simplesmente para a gente. Eu não sou abençoado para mim mesmo somente. A gente é abençoado para que a gente abençoe a criação inteira. E todas as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas por essa bênção. O caminho de Deus nesse mundo, aqui no Recife, aqui na casa de cada um de vocês, na minha casa, se torna conhecido através de nós, porque a bênção de Deus vai além. Ela não para na gente. Ela só chegou aqui e hoje porque lá no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, enviou a igreja a todos os 4 cantos da terra e em algum momento essa palavra chegou a cada um de nós. Hoje, praticamente 2000 anos depois, a bênção de Deus realmente vai além. A tendência da gente é pensar somente individualmente. A palavra de Deus mostra que não é somente sobre mim, mas é sobre todo mundo ao meu redor. É sobre a criação, para que se conheça na terra o caminho de Deus e em todas as nações a sua salvação. A bênção que Deus me dá, ela é para mim, mas não é só para mim. E assim, que a gente possa pensar nisso. Esse Jesus que libertou aquela menina, que abençoou o povo de Israel no deserto, e que nos dá sua bênção hoje, Ele possa nos fazer perceber que nós somos feitos seu povo, para que toda a criação seja novamente, um dia, o que ela foi feita para ser. Criação de Deus, boa, perfeita, agradável, sem mancha, sem mácula, onde só existe beleza. Que o sangue de Cristo cubra a multidão dos nossos pecados, especialmente nessas situações em que a gente foi egoísta. Nessas situações em que a gente simplesmente não conseguiu nos enxergar como canais e como meios de bênção para outras pessoas. Nós somos abençoados para que a gente espalhe e reflita a glória de Deus aqui nesse mundo. A gente tem um Deus gracioso que realmente transforma. E até para aquelas pessoas que não acreditam em absolutamente nada, talvez seja uma boa oportunidade, às vezes, da gente simplesmente chegar para ela e mostrar as coisas que ela tem contato todos os dias. Deus faz chover sobre justos e injustos. E talvez simplesmente mostrar para ela e dizer, olha, a gente precisa de sustento para viver. Mas não tem muita razão de, por exemplo, Deus ter feito uma pitangueira, né? Ele poderia ter feito qualquer outra fruta. Mas Ele fez essa fruta desse jeito. E às vezes Ele faz coisas simplesmente porque são coisas belas. São coisas belas porque Deus é um Deus criador, é um Deus que cria. E esse mesmo Deus que talvez, por algum motivo, fez essa pitangueira aqui, e que fez essa pitanga, que deixa a gente tomar suco de pitanga, comer todo dia, ter trabalho, ter serviço, é o mesmo Deus que entregou seu filho para morrer por você.
É o mesmo Deus que mantém o universo, é o mesmo Deus que cuida de nós quando o seu evangelho nos alcançou por meio de Jesus. Em Jesus nós temos um Deus de carne e osso. Ele é um Deus real, ele é um Deus presente. Ele não está distante, ele está no meio de nós, nos libertando das nossas pequenas escravidões a todo tempo. E é justamente quando ele nos liberta das nossas pequenas escravidões e ele nos dá da sua bênção, é aí que a gente tem condições de refletir a glória de Deus nesse mundo. A vida é um vale de lágrimas, e disso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ela ainda tem muita beleza, e é justamente nessa beleza que está a glória de Deus na criação. Os salmos falam muito sobre isso. E ele ainda reflete mais a sua glória quando ele chega até cada um de nós e faz com que nós reflitamos a sua bênção no meio da criação. Nós, como seu povo, precisamos refletir isso para que todo mundo veja e então se alegre e louve ao Senhor junto com cada um de nós. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Nisso tudo, não estaremos sós. O Senhor irá conosco. Amém. Nos coloquemos de pé e cantemos o ofertório. Gratidão a Deus por tudo, por todas as bênçãos que dele recebemos, e respondendo ao seu amor por nós devolvemos a melhor parte ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o salmista escreve no Salmo 56. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Enquanto são recolhidas as ofertas, nós cantamos o hino 145 do Louvai ao Senhor. Podeis se sentar. Senhor,
Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Você é administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para me servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor, é teu, Senhor, é teu, Senhor. Neste momento em que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 17, o Cláudio de Lima Almeida Filho, lá de Sucupira, completou mais um ano de vida. E também tivemos aniversariantes de batismo. No dia 14, a Joyce Kelly Guimarães da Silva, lá de Sucupira. E no dia 16, o Iranilton Alves da Luz, lá de Oricuri. Um pouquinho longe, mas estamos conectados pela internet. Temos também alguns agradecimentos por parte do povo de Deus. A Nina e a Betânia agradecem pelo sucesso do bazar no dia de ontem, pelas ações do Departamento de Ação Social que vem acontecendo e também algumas súplicas. A Nina, ela pede pela Milena Serafim, que está com depressão. A Pamela pede pela sua irmã Gabriele, que vai fazer uma viagem, já fez uma viagem, né? Está aqui conosco, mas fará também hoje outra viagem. A Jandiara, ela pede pela Zelita, que teve um AVC, sua tia. E também pede pela sua família, que estará de mudança, né, durante essa semana. Nós vamos, inclusive, fazer um momento logo após, de despedida, né? A Grace, ela pede pelo seu pai, Roberto, pela saúde dele, pelos exames que ele vai realizar. O Luciano pede pela Rebeca Becker, a Letícia Gomes, o Charles Elvanger, todos estes que estão em tratamento contra o câncer, né? Nós sempre entregamos nas mãos de Deus o que acontece. E a Betânia pede pelo seu filho Vinícius, que no dia de amanhã estará de viagem para os Estados Unidos para fazer o intercâmbio por lá. Todos esses pedidos, agradecimentos e súplicas nós vamos elevar a Deus em oração e por isso eu peço para aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, nós reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e o Teu amor por nós e pela humanidade, apesar de não os merecermos. Louvamos-Te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Louvamos-Te por todas as ações que a igreja aqui de Casa Amarela está fazendo, as ações realizadas no dia de ontem com o bazar, para que pessoas sejam beneficiadas e tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Lembramos dos aniversariantes da semana, o Cláudio, da Joyce e do Iranilton, que comemoraram os seus aniversários de nascimento e novo nascimento. Mas acima de tudo, Senhor, louvamos-Te pela esperança da glória e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e oferecida a nós através da palavra e dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça que nos deste. Suplicamos-Te que nos faças reconhecer essas bênçãos e que em nosso coração
te sejamos infinitamente agradecidos e te louvemos, não só com os lábios, mas também com a nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a ti, receber ajuda e conforto nas tribulações desta vida e, finalmente, ser recebidos no teu reino eterno por tua infinita misericórdia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a tua igreja em todo o mundo e que a dirijas e governes pelo teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo para que permaneçam unidos no Espírito e na tua paz e vivam de acordo com a tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da tua graça, para que te sirvam com alegria e façam resplandecer a tua glória sobre todas as nações. Com muita sinceridade, rogamos-te que olhes com favor o governo do Brasil e todas as autoridades da nossa pátria. Enche-os com a tua graça, para que sempre andem no teu caminho. Abençoa as nossas autoridades e a sua ação, para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós por todas as gerações. Com humildade, suplicamos-te que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheça os teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações. Ó Deus, pedimos-te também que protejas todos os que viajam por terra, mar ou ar. Socorras a todos os que se encontram em perigo e dificuldade e satisfaças as necessidades de todas as tuas criaturas. Entregamos nas tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos no corpo e na alma. Lembramos de maneira especial, Senhor, da Milena, da Gabriele, da Zelita, da família da Jandiara, do pai da Grace, o seu Roberto, da Rebeca, Letícia, o Jarles, o Vinícius, cada qual com a sua necessidade. Conforta-os com o teu amor, dá-lhes paciência no sofrer, por tua graça liberta-os de toda aflição e seja Deus gracioso para com eles. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições que oferecemos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo e com o Espírito Santo damos toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. Neste momento, podem se sentar. Eu peço para que o Jair e a Jandiara se coloquem diante do altar. Estimados Jair e Jandiara, assim como vocês vieram diante do altar lá em 2016, para serem recebidos como membros desta congregação, a Congregação Santíssima Trindade de Recife, assim também vocês estão vindo agora para receberem a transferência de vocês para a Congregação Bom Pastor de Belo Horizonte, Minas Gerais, sob os cuidados do pastor Gilberto Harnisch Júnior. Por isso, para que a congregação conheça o sincero propósito de vocês, convido-os a declarar esta intenção diante de Deus e desta congregação e lhes pergunto: vocês estão resolvidos a serem fiéis na participação aos cultos, na Santa Ceia, servirem a Deus com os seus bens, os seus dons, o seu tempo, colocando-se assim sob a palavra e a vontade de Deus, onde vocês estabelecerem residência? Se sim, respondam sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Muito bem. Em virtude dessa promessa feita, e em nome da Congregação Evangélica Luterana, Santíssima Trindade,
Despeço-os do convívio com os irmãos desta congregação e os incentivo a participar da Santa Ceia, dos cultos onde vocês estiverem daqui para frente, bem como a fazer uso das demais bênçãos, privilégios e dons que Deus dá a seus filhos, a fim de levar a mensagem da salvação ao mundo perdido. Que vocês continuem servindo ao Senhor da igreja e sejam uma bênção para muitos por onde vocês forem. Nos coloquemos de pé e oramos. Senhor Deus, queremos neste momento agradecer e interceder pela vida destes teus filhos, Jair, Jandiara e a pequena Sara. Somos gratos a Ti por podermos conviver com eles nesta casa de oração, casa de comunhão, sendo fortalecidos por Ti para nos apoiarmos mutuamente e trabalharmos juntos em prol do Teu reino. Guia-os nesta nova jornada em suas vidas, da mesma forma como sempre os guiaste até aqui, e faze com que sejam sal e luz para o mundo, a fim de que deem sabor ao mundo e iluminem a vida de muitas pessoas com o segredo do Evangelho e com o amor que vem de Ti. Por Jesus, nosso Salvador. Amém. Vão em paz e que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, hoje e sempre. Amém. Ao fim do culto, nós poderemos nos abraçar, nos cumprimentar e nos despedir, né? Ainda assim, apesar das tristezas, nós podemos nos alegrar, porque mesmo de longe, há uma coisa que nos une, é a ceia do Senhor. Nós somos corpo de Cristo. E mesmo estando distantes uns dos outros, nós estaremos unidos num só amor, numa só comunhão, numa só fé, num só batismo. É isso que nos alegra. E começamos a nos preparar cantando a primeira estrofe do hino 97 do Louvai ao Senhor. Senhor Jesus, convidas a vir a Ti todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, para dar-lhes alívio e descanso às suas almas. Suplico-te que me faças sentir o Teu amor na ceia sagrada que preparaste para os Teus filhos na terra. Protege-me da impenitência e incredulidade, para que não participe do sacramento para a minha condenação. Purifica meu coração e minha mente de qualquer desejo pecaminoso e justificação própria, e reveste-me com o manto da Tua justiça, ó Cristo. Lava-me no Teu precioso sangue e fortalece a minha fé em Ti,
e aumenta o meu amor para contigo e meu semelhante. Renova a minha esperança de salvação e recebe-me, depois desta vida, na tua mesa celestial, onde ofereces aos teus o pão eterno e lhes dá de beber das fontes que jamais acabam. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. E contigo também. Jesus, nos convidaste a virmos em temor, a mesa preparaste aos teus fiéis, Senhor. Quiseste sobre o vinho e o pão nos dar teu sangue e corpo, o divinal perdão. Podem se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil foram devidamente instruídos para participar da Santa Ceia e fizeram a sua inscrição até o início deste culto, são bem-vindos a participar da Santa Ceia. Aqueles, porém, que ainda não são membros, mas têm o desejo de participar, nós pedimos que aguardem até que recebam devida instrução. Juntos, em comunhão e em concórdia de doutrina, possamos participar desse maravilhoso banquete preparado pelo próprio Senhor ao seu povo para lhe abençoar, para o abençoar. Primeiramente, os músicos e a Flávia receberão o sacramento diante do altar. Em seguida, os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita. E enquanto é servido o pão e o vinho, corpo e sangue de Jesus, nós cantamos os hinos que serão projetados. E do temor salvaste
culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia, aleluia. Entre os contados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nave tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, de abrir a porta para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te, humildemente, que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento, me des força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, que também me ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos, a bênção do Senhor nos acompanhará. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Podem se sentar. Mais uma vez, bom dia a todos, aqueles que eu ainda não vi, né? Que chegaram e depois nós já estávamos nos arrumando. Todos são sempre muito bem-vindos, aqueles que nos visitam de perto, de longe, né? Todos bem-vindos a essa casa de oração. Alguns recadinhos rápidos, tá? Na quarta-feira nós não teremos estudo bíblico nos lares, porque eu participarei de uma live, a live Luterana em Missão. Então, nós seremos convidados a participar dessa live, tá? É a live com o pastor César Rios, lá do Rio de Janeiro. Ele quer conhecer um pouco mais a respeito do trabalho daqui de Pernambuco e assim nós teremos a oportunidade de estar junto com ele e com outros irmãos na live, certo? A partir das 8h15. Instrução de confirmandos na sexta-feira, às 19h30. Departamento de música no sábado, às 14 horas. E reunião de jovens também no sábado, às 15 horas, certo? Jovens aí será aqui em Casa Amarela, ok? A reunião de jovens será aqui em Casa Amarela, certo? Da minha parte eram esses os recados. Mais algum recado por parte da liderança? Por gentileza, Nina. Pessoal, bom dia a todos. Só dar um feedback para vocês a respeito da ação que fizemos ontem. O nosso Departamento de Ação Social, nós fizemos um bazar ontem, todo mundo estava sabendo, foi programado há meses e foi um sucesso, graças a Deus. Nós arrecadamos exatamente R$ 1.295,50. Isso é um sucesso. Entende? Porque nós somos uma igreja muito pequena e nós estamos começando, mas a gente começa assim mesmo,
Se a gente fizer uma ação só, já é grande coisa, né? Porque às vezes a gente quer fazer muito e na correria e acaba não fazendo nada. Então a gente tem que respeitar, por exemplo, nós contamos com o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então é uma igreja pequena e todo mundo tem seus afazeres. Então nem sempre as pessoas estão disponíveis para colaborar e ajudar como a gente gostaria, né? Mas dentro do possível, nós estamos fazendo. Então, nós temos, no nosso Departamento de Ação Social, nós temos 3 projetos no momento. O do Bazar é para conseguir dinheiro para que a gente consiga fazer outros projetos, porque não dá para fazer muita coisa sem dinheiro. Então, a gente faz o Bazar para levantar esses recursos, né? Então, a partir de agora, nós vamos já nos reunir para ver de que maneira nós vamos começar alguns projetos. Mas nós já temos 2. E esses 2 eu gostaria de convidar vocês a participarem. O primeiro, que é um projeto do Vitor, ele deseja dar aulas de espanhol aqui na igreja aos sábados, às 14 horas. Então, a gente já está aceitando inscrições, certo? Então, nos procure, a mim e o Vitor. Pode ser a Betânia também, que também é vice-líder do departamento. O nosso segundo projeto é que nós convidamos pessoas que possam dar palestras, né? Então, nós já fizemos uma palestra no mês de julho, no início de julho, e que foi na área de saúde, e a gente gostaria de convidar vocês, porque a gente quer dar palestra para a nossa comunidade e convidados sobre diversos temas. Então, temas que vocês considerem importantes compartilhar, né? Trazer coisas assim de utilidade pública, como foi a anterior, foi sobre saúde, foi muito importante. Então, nos procure também, que será muito bem-vindo. A gente precisa fazer isso, sabe? Compartilhar com os nossos irmãos os nossos dons e o nosso tempo, tá? Então, boa semana para todos. Agradecemos ao pessoal do Departamento de Ação Social, por gentileza. Bom dia a todos. A editora Concórdia está fazendo a pré-venda dos devocionários 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte. Eles estão R$ 35,00, preço na promoção com frete. Então, quem quiser, estou aceitando encomenda até o dia 10 de setembro, tá? E vocês podem pagar também até setembro. É isso, obrigada. Por parte da livraria, mais algum recado por parte da liderança? Não? Então, agradecemos mais uma vez ao pregador de hoje, o Vinícius, filho da casa, e, de fato, que Deus abençoe essa nova jornada, né, lá nos Estados Unidos, bem como Jandiara, Jair, enfim, tudo aquilo que nós fizemos no culto de hoje é válido, nós não precisamos ficar reafirmando para que a bênção seja mais forte, né, mas, de fato, a gente pode crer nesse Deus que abençoa. Nos colocamos de pé e cantamos o último cântico, 86, Louvai ao Senhor. A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor.